Olá, queridos e queridas amigas, 1º de agosto, viu só como é que o ano passa rápido? Muito obrigada pela audiência de todos vocês, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. É um prazer enorme poder estar transmitindo diariamente para você esse programa feito com tanto carinho, uma produção preocupada em falar fácil, em explicar, chega de tanta dificuldade, não é verdade? Você, meu amigo, minha amiga, você que está aí parado no engarrafamento, você que nos ouve pela internet, em tantos lugares do mundo. Ontem tivemos retorno até de Londres. É isso mesmo. Agora, sem perda de tempo, estamos cheios de amigos, pessoas queridas, como sempre, ilustres aqui, que nos prestigiam com a sua presença. Estamos com o desembargador Cláudio Delorto, que é presidente da AMAERJ. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com você e poder participar do seu programa. Prazer todo nosso, também com meu querido amigo Fernando Orotavo Neto, que é um advogado renomado, resolve problemas assim incríveis, e a gente vai descobrir coisas maravilhosas que ele sabe falar fácil, não é verdade, Fernando? Eu espero corresponder às suas expectativas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Que delícia, que delícia. Todo mundo debutando aqui. E esse meu antigo amigo quer dizer muito querido, né? Que a gente já está aí em várias praias juntos, em várias rádios, a gente circula, se encontra em festas. Aliás, o próprio desembargador Cláudio também, muito gentilmente me fez um convite extraordinário para participar de uma festa linda no Museu Histórico Nacional. E aqui com o nosso hoje, então, desembargador José Antônio José Ferreira Carvalho. Desculpa, porque de vez em quando o Tico e o Teco eles se batem, sabe como é que é, né? O Teco é louro, viu? É louro? É, mas é louro só, olha, eu vou dizer. É louro inteligente. A gente não envelhece, a gente fica loura, desembargador. Pois é, mas então eu queria conversar com vocês sobre a justiça. Porque, na verdade, assim, eu acho que para o popular, para a pessoa comum, para as pessoas que não são juristas, para a gente que está sendo ouvido pela dona de casa, pela pessoa que está no engarrafamento, fica todo mundo falando assim, a justiça está muito lenta, tem esse senso comum. Eu queria que cada um de vocês, pode começar pelo próprio Fernando, desse a sua opinião. Você acha que é isso mesmo? Você como advogado, se a justiça é lenta, qual é o motivo para isso? Qual a solução? Olha, a justiça é e sempre será lenta. As pessoas confundem lentidão com ineficiência. Elas normalmente acham que a justiça é lenta porque é ineficiente. Mas toda justiça no mundo, ainda as mais eficientes, são lentas. Eu li uma vez um livro de um jurista norte-americano chamado Neely. Ele dizia assim, o título é Por que as cortes não funcionam? Por que os tribunais não funcionam? E ele dizia, construir um sistema judicial é como construir uma estrada. Quanto melhor a estrada, maior o tráfego. Então, ainda que todos nós, operadores do direito, advogados, magistrados, procuradores e defensores, fôssemos eficientíssimos, ainda assim a justiça seria lenta, porque a demanda pelo produto justiça, né, aumentaria exponencialmente. Entendi. Nos Estados Unidos, a justiça também é lenta, senão esse jurista não tinha escrito o livro. Na França, em frente ao Palácio da Justiça em Paris, existe uma das figurações da deusa da justiça, a deusa Têmis, com os olhos vendados, a balança na mão, a espada na outra e com o pé posado significativamente sobre uma tartaruga. Que é para lembrar a todos que a justiça é lenta, ainda que eficiente. Às vezes se diz justiça, claro, usando aqui a palavra metonimicamente no lugar de poder judiciário, ela vai ser sempre lenta, ainda que muito eficiente. No primeiro mundo, nos Estados Unidos, na França, a justiça é muito eficiente, como aqui é eficiente, né? Mas é lenta. Gostei de ver, tá vendo que boa defesa? Se eu precisasse, já contratava como advogado, né? Esses dois desembargadores que eu quero saber de vocês se é isso mesmo, quer dizer, se é o princípio do hospital. Quando se constrói um hospital de excelência, em qualquer lugar do mundo, ele sempre tem a tendência de cair o atendimento, porque logo os outros municípios que estão sem o atendimento adequado vão cair justamente naquele hospital. Desembargador Antônio José e desembargador Cláudio Delorto. Vocês acham isso? Eu acho que o princípio da justiça é igual ao princípio hospitalar? Não, porque a justiça aqui, nós temos, onde você tem necessidade de agir na justiça, você vai agir dentro do seu fórum competente. Há competências que se dividem, então, em razão disso, não há necessidade de acontecer como acontece com os hospitais aqui do estado, do município, que vivem trocando um pelo outro. Entendi. Agora, que a justiça pode ser muito menos lenta do que pode.
Com certeza De que pode. maneira? Primeiro, com alterações legislativas que permitam, por exemplo, a redução de alguns recursos. Tem recursos que são inteiramente desnecessários. Por exemplo? Agravos, diversos tipos de agravo. Eu já vi agravos Vamos de falar agravo. pro leigo, agravo, assim, são várias instâncias. Você briga, rebriga, é O isso? problema da instância em si não há problema. O juiz julgou. Aham, Aí vai para a segunda instância, que são os desembargadores. sei. Aí sai dos desembargadores, ainda pode haver recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Uhum. E em alguns casos ainda pode ir ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso não atrasa tanto a justiça. O que atrasa são os tipos de recurso. Porque você sai, por exemplo, não estou satisfeito com a justiça do juiz, eu tenho direito de recorrer disso, de apelar disso. Pronto, apelou disso, julgou. Mas não é assim. Tem vários outros recursos paralelos. Tem os recursos de agravo, temos embargos disso, embargos daquilo. E isso tudo vai atrasando a prestação jurisdicional. Não deixa transitar em julgado a decisão, seja civil ou seja criminal. No caso do crime, nós estamos aí com o problema do mensalão. E daqui a pouco vão entrar com embargo dos embargos, para ninguém ir para a cadeia. É isso, desembargador Cláudio, é isso? Eu acrescento aí uma outra coisa, Cláudio. Eu acho que nós vivemos uma sociedade hoje extremamente conflitual, não é? As pessoas são criadas e motivadas a tudo querer demandar, né? O cara olha de cara feia e diz assim: vou entrar na justiça contra você. O outro fala que uma coisa que a pessoa não gostou, vou te processar. Então há um incremento muito grande de demandas no judiciário brasileiro de um modo geral. Uhum. Há uma facilidade de acesso à justiça muito grande. Nós temos os juizados especiais que você não paga custas, não paga nada para entrar. Então você pode hoje, isso não acontece em lugar nenhum do mundo, Cláudio. Nenhum do mundo, é Nenhum isso? do mundo. Você vai lá nos Estados Unidos, achar que você vai entrar contra uma operadora de telefone sem gastar um tostão, sem ter que pagar um advogado. Aqui no Brasil não. Você pode ir ali no tribunal, ali no juizado e entrar com uma ação direto contra qualquer operador de telefone, qualquer empresa aérea, qualquer empresa, concessionária, sem gastar um tostão, sem precisar de advogado, sem nada. Então isso aumenta o volume. Nós tivemos no ano passado, o Antônio José sabe disso, mais de 1 milhão de ações novas no juizado só daqui do Rio de Janeiro. Eu, apesar de ser desembargador criminal, eu sinto isso porque um dos meus filhos é juiz leigo, que atua em juizado especial civil. Ele, coitado, ele tem que fazer 180, 200 sentenças por mês. E olha que são vários juízes leigos, em cada um dos juizados. E o juiz leigo é exatamente uma tentativa daquilo que o Otávio estava dizendo, que quanto mais você facilita o acesso à justiça, mais você tem um volume de processo. Isso. Então a coisa, o tribunal chegou num ponto de você ter 1 milhão de ações novas e você não tem como ter juízes concursados, togados, né? Juízes preparados para isso. Então você tem que usar conciliador, você tem que ter outras formas de tentar resolver a briga, né? O conflito de interesses. Então você vai fazendo e buscando soluções alternativas. Então hoje o aumento de demanda é geométrico e o tribunal tem investido muito, não só o Tribunal do Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil todo há uma tendência de modernização dos tribunais com o processo eletrônico, com a facilitação do trâmite, né? Ou seja, da burocracia dos processos. Eu acho que tem que realmente diminuir os recursos, precisamos mudar algumas leis, mas principalmente o investimento em formas alternativas de resolução de conflitos, que são a mediação, a conciliação, encontrar, ao invés de tudo tem que ter uma sentença, e isso pode demorar muito tempo, né? Porque aí o juiz tem que ficar estudando aquele caso, preparando, para não cometer nenhum erro, né? Porque a pior justiça, além da lenta, é a justiça errada, né? A justiça injusta. A justiça injusta. É um absurdo. E aí, visto muito isso, principalmente o problema da mediação, o problema da conciliação, para facilitar a solução de conflitos. Os juizados especiais cíveis são realmente uma grande conquista, né? Porque neles impera o princípio da informalidade. A parte, o cidadão, o jurisdicionado, ele pode até se defender sozinho, ele não precisa de advogado.
Mas as Qualquer causa leis... de até 20 salários mínimos, ele não precisa de advogado. Isso é possível. Nos Estados Unidos, é isso que eu ia falar, era exatamente isso que eu ia falar. A ideia é boa, mas a lei ela deve ser o espelho da sociedade. Infelizmente, nós não temos uma sociedade, não vivemos numa sociedade suficientemente esclarecida e civilizada, onde as pessoas tenham consciência de todos os seus direitos. Nos Estados Unidos, você tem direito consumidor e direito constitucional na escola, desde pequeno. As pessoas são informadas dos seus direitos desde muito cedo, né? E mesmo assim, não são todos que conseguem postular seus direitos sozinhos, sem advogado. Então, o que eu queria dizer, sendo advogado e puxando a brasa para minha sardinha, é o seguinte, é que a lei é muito boa por causa do princípio da informalidade que impera. Mas eu verifiquei que nos juizados especiais, às vezes, a ausência do advogado, torna ainda mais lento o processo. Porque chega a parte lá, o jurisdicionado, sem saber o que pedir, sem saber por que pedir, e o que acontece? Os funcionários e os serventuários acabam tendo que, para ajudar o hipossuficiente, que é a pessoa que não tem conhecimento, eles têm que acabar que fazer o pedido para a parte, dizer como é que ela faz o pedido, então você toma um tempo do cartório muito grande. É o famoso tiro que sai pela culatra. A lei é boa? É muito boa. A ideia é boa? É muito boa. Mas como a lei é o espelho da sociedade, ela deve se adaptar à realidade social. E a nossa realidade social, às vezes, não permite, até em benefício do cidadão, que ele postule sem um advogado. Porque ele vai postular errado, ele pode perder a causa. O processo é uma relação jurídica de natureza técnica, queira o cidadão ou não. Então, o ideal é que se adapte à lei, que se reformule, que se a reveja, para que a informalidade não resulte em perda de direitos. Na prática, isso realmente isso acontece, mas na prática... Os senhores não acham? Eu acho, mas na prática hoje, 95% dos casos, aproximadamente, dos juizados especiais, já tem mesmo advogado. Quando são... Por causa disso. Olha, mesmo quando são de valores inferiores a 20 salários mínimos, a parte já vem com advogado. E hoje o cidadão chega ao juizado e ele é encaminhado à advocacia. Então tem o advogado para atender o defensor público ou o advogado para fazer o atendimento, esse primeiro atendimento. Então essas facilidades todas, eu acho que, na verdade, elas criam um volume de demanda, não é? E aí o que a gente tem procurado mostrar? Na questão do consumidor, por exemplo, se a gente puder ter o PROCON, as agências reguladoras funcionando melhor nesse país... Como amicus curiae, talvez? Não, eu acho que evitando que o conflito chegar ao judiciário... Como conciliadores. Como conciliadores, com os advogados. Claro, o advogado é indispensável. Com a presença dos advogados. Então você tem o próprio processo administrativo do PROCON, com aplicação de multas, etc., e a atuação das agências reguladoras. Porque você tem, assim, 1 milhão de processos, que você tem 1 milhão, às vezes, de causas iguais. Pessoas com problema com telefone celular no Brasil. Quantos são? Milhões de pessoas. Absolutamente. Agora, o que existe são esse agências formulário reguladoras? já não, gente? Não existe um formulário, porque nem quando você chega na delegacia que você é assaltado pela mesma coisa, o sujeito já tira um papel, um formulário, já resolve igual? Não tem como resolver assim, não? Não ensino. Uma O coisa que prática. são agências reguladoras no Brasil? Cabides de emprego, ninguém faz nada. A agência reguladora tinha que ter um papel, porque a gente tem muitas e muitas causas absolutamente idênticas, que se a agência reguladora tivesse alguma atuação ali, você acabaria com essa demanda e resolveria o problema do consumidor, evitando muitas vezes que vale a pena para a empresa prestar um serviço ruim, apostando que a agência reguladora não vai fazer nada, que o judiciário vai demorar. Então, para ele, é mais negócio, a questão do custo-benefício. É mais negócio deixar você sem telefone do que pagar uma indenização, sabe lá quando. Entendi. Nós temos que coisa concessionária de energia no Rio de Janeiro, que eles certamente apostam no que o desembargador acabou de falar. Com certeza. Porque levam até 40 horas, deixam de prestar o serviço por 40 horas consecutivas em determinados locais. Eu já fui vítima disso. E eu mesmo já ingressei e ganhei contra a AMPA recentemente.
Como que a gente faz para acabar com essa impunidade? Porque se eles estão nessa folga, Como é que a gente resolve isso? É por isso que eu estou dizendo. Se as agências reguladoras regulassem, elas parecem ter regra de mulher. Mas é... O judiciário devia impor severas multas a isso para fazer com que esse benefício econômico não surtisse efeito. Por exemplo, como é que pensa a agência reguladora? Eu não vou pagar o cidadão, porque eu vou né? pagar uma multa Porque eu vou, ao invés de pagar ele, eu aplico o dinheiro, vou brigar 10 anos, daqui a 10 anos, quando ele receber, que o judiciário mandar pagar, o meu dinheiro aplicado rendeu mais do que eu tenho que pagar o cidadão. Você sabe que agora como é que coíbe isso? Coíbe isso com o judiciário impondo severas multas. Que não compete. Para fazer com que esse tipo de estratégia pecuniária não funcione, que não seja bom para a agência reguladora, que a lentidão do processo, que é natural, não reverta em benefício de quem tem culpa. Ao invés de reverter em benefício de quem tem razão. Gente, a gente sabe disso. Isso é um anacronismo. Isso é um dos anacronismos que a lentidão do processo acarreta, sem dúvida. Com a questão do mercado financeiro não sendo mais tão boa agora, né? As empresas estão procurando agora fazer acordo, porque os juros que incide na decisão judicial está maior, então não vale a pena ele aplicar o dinheiro. Então está acontecendo agora uma mudança de paradigma. Ou seja, o fornecedor está querendo pagar a indenização, que para ele às vezes vale a pena, por causa da questão do custo-benefício, mas porque o dinheiro dele não está mais rendendo no mercado. Mas então, ainda rende, desembargador, ainda rende 800% a mais do que em qualquer país do primeiro mundo. Os juros praticados nos Estados Unidos hoje é 0,2 ao ano. A gente pratica aqui 8,5% ao ano, que dá 0,65 ao mês. Sim, no mercado financeiro. Tanto que os investimentos estrangeiros... Não, mas no mercado financeiro, os juros do judiciário continuam 1% ao mês, que verdade, é um juros altíssimo. Altíssimo, a taxa Selic, capitalizado, né? então ele é mais que a taxa Selic. Então as empresas já estão ficando preocupadas com isso. Então hoje tem um volume de demanda. Eu queria chamar a atenção, acho que do que o Otávio estava falando, que eu acho que é um negócio muito interessante também, que é a questão da falta do processo coletivo no Brasil, das ações coletivas, ou seja, a responsabilidade coletiva, né? Ou seja, ao invés de cada um dos cidadãos ofendidos, que não tem serviço prestado, tiver que ir ao judiciário individualmente, você tem as ações coletivas, associações, a própria OAB, políticos, os advogados, com certeza, enfim, podem fazer isso também. Isso já existe? A lei existe, mas é uma questão de cultura, é uma questão de educação. O acesso à justiça, ele não pode ser uma garantia morta. E para que você tenha, o que eu estava falando, nos Estados Unidos, não estou querendo fazer aqui a apologia do norte-americano não, que eu gosto muito mais do meu povo, viu? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que educar. A pessoa, para conhecer seus direitos, para exercê-los bem, ela tem que conhecer seus direitos. A gente devia dar acesso à justiça. Acesso à justiça pressupõe educação básica de qualidade. Pressupõe que no primário, no ginásio, no ensino fundamental, você não só na faculdade de Direito, você tenha noções básicas de direito consumidor e de direito constitucional. Você conhece os seus direitos. Mas Fernando Otávio, no Brasil os adolescentes aprendem a ler, mas não conseguem interpretar, não entendem o texto. Então se a gente vai ainda querer isso, quer dizer, é um negócio inimaginável. É por isso que eu digo a gente tá onde tá, né? Que as leis como são boas. Que são, na realidade, o espelho da sociedade. Porque dizem que a gente tem lei demais. Não, isso eu ouço dizer. Tem lei demais, tem lei demais. O Brasil trabalha pra caramba. O próximo Código Penal, segundo, inclusive, o desembargador Muniz Pinheiro, que participou da comissão, está pretendendo reduzir em muito a quantidade de leis penais existentes no Brasil. Né? Tem lei demais e punição agora, de quanto à menos. educação, salvo engano meu, posso estar, mas no momento em que nós deveríamos ter um professor, alguém capacitado para o Ministério, nós botamos um economista lá, que não sabe também nem fazer conta. Olha, você... É a realidade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que está muito em voga. O processo judicial eletrônico. Né? É uma grande conquista? É uma grande ideia? É também. Mas será que o processo judicial eletrônico hoje
na sua implementação, ele está em consonância com a realidade dos advogados? Porque o advogado, ele é indispensável à administração da justiça porque ele que postula em nome do cidadão os seus direitos, né? Agora, eu, quando fui candidato a vice-presidente da OAB nas últimas eleições, eu tive oportunidade. Você foi candidato a vice-presidente da OAB na chapa da Carmen Fontinelli. Foi muito bem, aliás, né? Foi muito legal, um embate muito ético, foi tudo muito interessante. Para mim foi muito interessante. Você bastante também, quando você se pronunciava, parecia que o pessoal ia à loucura, né? Porque você defendia com bastante veemência. Ideologias, né? Então vamos mudar as terminologias, já que mas parece que você agradou bastante o pessoal. Eu espero ter agradado. A gente, quando fala do coração, a gente agrada. Por que você não se lança na próxima? Fazer uma carreira solo? Isso é uma coisa a se pensar, mas... vamos ver. Tem que pensar com carinho. O importante são os 3 pontos. Mas como eu estava dizendo, nesse meu... Eu tive a oportunidade nessa campanha de rodar o Rio de Janeiro inteiro. Norte a sul, leste a oeste. Eu andei por aí e fui nas subseções. E eu vi que a grande maioria dos advogados são muito humildes. Eles não têm computador nos escritórios, né? E não que a ideia não seja muito boa, mas a gente tem que pensar num sistema híbrido para que essas pessoas possam bem representar os seus clientes. Esses advogados que, longe de viverem da advocacia, eles sobrevivem da advocacia, eles não têm um computador, eles não têm como comprar um servidor super potente, que quando você entra com a petição, se precisar de tantos caracteres, ele consiga botar os tantos caracteres. Se ele não conseguir isso, ele vai perder o prazo. Entendi. E ele perdendo o prazo, o cliente dele está perdendo um direito. Então, eu acho que a ideia é maravilhosa, mas hoje ela é destinada a uma realidade de advogados que não é a maioria dos advogados. Entendi. Você está me entendendo? Entendi. Nós precisamos continuar com o sistema de peticionamento físico, até que todos os advogados consigam implementar. Eu vejo hoje que a elite da advocacia reclama um pouco da digitalização. Tá todo mundo gosta da ideia, a ideia é boa para todos, ela acelera o processo e tal, mas está todo mundo, a elite, os grandes escritórios estão tendo dificuldade de se adaptar. Você imagina os advogados mais humildes, os advogados do interior, os advogados de Itaperuna, de Porciúncula, de São Fidélis, de Barra Mansa, né? Que em sua maioria são até mesmo, e não há demérito para eles não, porque o que importa é o conhecimento jurídico deles, o conhecimento humanístico que eles têm, mas são excluídos digitalmente. Entendi. Como é que você faz com essas pessoas? É verdade. Né? Então, doutora Leila Mariano vai sofrer. Não vai sofrer, não. Infelizmente, isso é irreversível. Mas eu vou contar por mim, como desembargador, que é acostumado durante anos e anos e anos, são para quase 30 anos como magistrado, fora os 15 anos que eu vivi na advocacia. E eu tenho um problema muito sério, é que eu fazia tudo no papel, eu levava ali aquilo e fazia meus votos, meus acordos, com tranquilidade. Agora, eu já com a vista cansada, com certeza, eu tenho que ver e ouvir os depoimentos numa tela de computador e depois anotar aquilo para poder fazer de novo. Então, enquanto eu fazia um voto, digamos, em 2 horas, hoje eu levo 2 dias. Entendi. Isso atrasa, e muito. Entendi. Com certeza. Olha, a gente vai ter que pedir um rápido comercial. Eu vou fazer também o seu comercial. A rádio tem que faturar e eu vou fazer o comercial da sua revista. O desembargador Antônio José Ferreira de Carvalho, ele tem 2 revistas, gente. Olha que luxo. Agito 3. Eu só conheço 2. A Agito Rio e a Fórum. A Fórum é linda. Acabei de ganhar a capa, gente. Ordem a Fórum é da Amaerge. A Fórum é da Amaerge, que é presidida pelo também o nosso querido desembargador Cláudio Delorto. Agora, a Fórum, que está nas minhas mãos, acabei de ganhar, toda em papel couché, chiquérrima, muito bacana, com artigos e muita gente. Esse daqui teve aqui, gente. Acabei de entrevistar esse rapaz, o Vaz Werner. Acabei de entrevistar ele é presidente da CNJ. Não, presidente não. Um dos 15 conselheiros. Não, o presidente é Joaquim Barbosa, desculpe. Ele esteve junto. Eu acabei de entrevistar ele, por um acaso, abrindo a página do rapaz. Muito inteligente ele, muito capaz. Esse aqui, né? Nossa, gente, que coincidência. Daqui a pouco, será que eu vou encontrar todos os meus amigos aqui, os meus entrevistados?
Mas então, como estava dizendo, muito bons artigos, tem muito comercial, tem muita coisa boa. Olha aí, colunas sociais. Estou gostando de ver, viu? Só coisas da vida. Olha aí, artigo do próprio desembargador. É crônica. É crônica, que bacana, mostrando Paraty, mostrando as cidades históricas, quer dizer, uma revista anunciando faculdades de jornalismo. Estou gostando de ver, muito bom. Então, e onde que as pessoas podem adquirir esse exemplar? Tem alguma forma? Essa a revista é editada pela associação e ela é distribuída gratuitamente. Se alguém tiver interesse, pode entrar no site da Amaerj, www.amaerj.org.br e pedir. Lá tem uma seção Fale Conosco e pedir a revista que a gente manda. Tá ótimo. www.amaerj.org.br. Pode assinar. Já falou que vai assinar. E a gente manda a revista. E manda a revista, é isso aí. Estou gostando de ver. Então, para você que ligou o rádio, agora nós estamos aqui com o desembargador, editor de 3 revistas, Antônio José Ferreira de Carvalho, da Fórum, da Agito, Rio Agito. E a outra é Inverbes, que é do Inverbes, olha. A outra ainda é em latim. Eu vou te contar, vocês têm que pegar. Eu vou trazer o desembargador Roberto Guimarães, que é o presidente da NV, da próxima vez que eu voltar. A gente tem que falar fácil, gente, porque o povo não entende esses negócios de juridiquês. Juridiquês, isso aí, Fernando Otávio. Mas esse título dessa revista continua sendo, porque foi criado há muitos anos, quando foi criado esse instituto. Entendi. Entendeu? Então ficou com o nome de Inverno, ele não pode mudar. Tradição é tradição. Muito chique, muito chique. Pois é, também é uma revista segmentada, né, voltada para o setor. Mas aí depois, então, quando nós voltarmos do comercial, como eu falei para quem ligou o rádio agora, estamos aqui com o advogado Fernando Otávio Neto, o desembargador Cláudio Delorto e o desembargador Antônio José Ferreira de Carvalho. Nós vamos voltar mais leves aí. Vamos falar sobre batata frita, se pode viciar. Vamos saber dicas de homem, gente. Dicas para conquistar um homem. E um site que propõe dividir um quarto de hotel com estranhos. Olha lá, fica com a gente. Comigo é ruim porque o meu lado feminino é sapatão. Olha lá, já deu sua opinião. Tá vendo? Você tem que ficar com a gente mesmo. É o melhor programa, é o líder da audiência do horário. 4h36. Vamos 3 minutinhos de comercial. Rapidinho, um ouvido lá e outro cá. Fica com a gente. Viu só? Uma delícia. Bacana, legal, né? Mas aí tem que falar um pouquinho, porque senão ninguém aguenta. Aí dá uma brincadeira, claro. depois a gente volta. Porque senão eu queria falar, sabe o quê? Esse negócio da morosidade do judiciário, eu acho que... Tá desligado. Eu acho que deviam ter mais juízes. Não, mas olha só, como é que... Gente, fala aí a pergunta. Tá na foto sobre a PEC 505. Vocês sabem disso? PEC 505 não. O que fala a PEC 505? Então a gente fala uma abobrinha primeiro, só para não ficar muito pesado, aí depois você responde e a gente volta com o juridiquês, tá? O que a PEC 505 fala? Não? A PEC 505 é aquela que quer submeter as decisões do STF ao Congresso Nacional. Isso é um absurdo. Aí depois você responde? Aí você fala o nome do ouvinte, agradece a participação. Isso é absurdo. Essas PECs... Dá o nome do ouvinte, amor. Eu queria falar sobre o quê? Por exemplo, o Joaquim Barbosa, ele agora está contra a criação dos tribunais regionais federais. Isso é um absurdo. Tem que ter mais juiz, tem que ter mais desembargador per capita, por jurisdicionado. Entendeu? Você tem uma ideia? O Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem 23 desembargadores, desembargador. 23 para Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu vou falar num tribunal estadual. Tem 200 um quase. Estado desse tamanho, isso, chamado Estado da Bahia, tem 35 desembargadores. Que absurdo! Que absurdo! Olha aqui, eu queria falar isso. Eu queria falar isso. De Campos dos Goitacazes. É o André, ué. Eu queria falar isso, entendeu? Você avisou? Como é que um tribunal que cuida do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, de 2 estados, tem 23 desembargadores? E ainda há quem acha que não precisa de mais Tribunal Regional Federal? 505. Deixa eu ver o andamento dela. Como é que ela tá? É porque eu falo mais com a Beth. Toma, André não vai. Você agradece de Campos de Goitacazes, a participação e tal, porque pega bem, né? Ver o estado todo fica ouvindo. É porque nós divulgamos no nosso site. Entendi. Vocês são danados, hein? Tô gostando, hein? Tá lá, inclusive, para ver pela internet. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos fazer uma banca e vamos fazer um programa de televisão? Pra gente pegar fogo? Vamos? Podemos, tá? Claro. Vamos Band? chamar na Band. É pra mim, minha primeira vez, hein? Ah, Debi. Tá, como é que você tá se sentindo? Virgem.
Mas você tá acolhido? Tô tranquilo, tô bem? tranquilo. Então tá, te falei que você ia ficar bem. Só... Gente, ele é meu amigo, eu falei pra ele assim, você vai ficar bem, eu cuido. Falou, tô me sentindo bem. Se você não se sentisse bem, eu ia Só não dar posso as me mãos. sentir bem demais que eu começo a falar mais do que eu devia. Não, você tá A tranquilo. deputada relatora é a Sandra Tô Rosado. tranquilo. A relatora é a deputada Sandra Rosado. Sandra Rosado? Dona Batidinha de vez em quando. Poxa, deixa eu contar, Não, hein? mas essa não é da submeter à sanção, não. É a outra, é a da aposentadoria compulsória. Essa de 505 é da aposentadoria compulsória? Do que? Dos... Magistrados. Não. Não, aquela outra. Tá. Como sanção. Rafa, a transmissão tá boa, hein? Pegando em Campos. Como sanção aos magistrados, a aposentadoria compulsória? Mas isso já existe. Eles querem acabar com a aposentadoria compulsória. Demissão mesmo. Sem o... vencimento. Sem os vencimentos. 505 é a da Câmara. Porque são 3 PECs sobre esse assunto. São 3 PECs. Acho que isso devia ser feito de acordo São com o dois devido PECs processo do legal, Senado né? e Faz são- ação de probidade administrativa que tem perda de função e de Mas cargo. existe. Já existe. Por que não faz Isso isso? aqui é só no As pessoas comercial, estão querendo né? Você criar não vai leis. falar assim não, né? Ação de propriedade administrativa, Não, tô visitado falando- em julgado, para com isso. Vamos falar para o povo entender. Voltamos, meu amigo, minha amiga. Que delícia saber que você nos acompanha. Temos mais 20 minutos e quando o pessoal é bom, passa tão rápido. Olha, tem a participação do nosso amigo, nosso ouvinte, André Longobardi, lá de Campos dos Goitacazes, que faz uma pergunta sobre a PEC 505, que aqui o nosso querido desembargador Cláudio Delorto vai responder. E logo em seguida nós vamos entrar com um assunto mais de brincadeira, depois a gente fecha falando em direito novamente. Alô André, alô pessoal de Campos, muito legal poder falar com vocês e sobre esse tema que é o tema de 3 PECs hoje tramitando no Congresso Nacional sobre essa questão do regime disciplinar da magistratura e do Ministério Público. Na verdade, o que se busca é evitar a chamada pena de aposentadoria compulsória, que as pessoas não entendem, né? Como é que a pessoa fez alguma coisa errada, ou até cometeu um crime e vai se aposentar, vai ganhar aposentadoria. Então isso hoje está tramitando no Congresso Nacional, a PEC 505, que é da Câmara dos Deputados, é da relatoria da deputada Sandra Rosado, e está aguardando a votação. E o que nós estamos vendo é que a aposentadoria compulsória realmente vai deixar de existir, mas o magistrado não perde a vitaliciedade, ele não perde a garantia que é da população de um juiz independente, de um juiz isento, um juiz que vai poder julgar sem sofrer pressões. Então, se o juiz fizer alguma coisa errada, se cometer um crime, qualquer coisa assim, ele vai responder o processo criminal como qualquer pessoa, não é? Pode ser condenado e ir para a cadeia se fizer alguma coisa errada. E se ele tiver que perder o cargo, vai ter uma ação para perda do cargo, e ele sendo condenado, ele não é aposentado, ele é condenado, perde o cargo, e aí o tempo de serviço que ele tiver, com a idade que ele tem, o tempo de contribuição, ele vai levar para outra função que ele for exercer na sua vida privada. Então, André, é uma preocupação de todos nós magistrados, que não se perca essa garantia, não é, de que o juiz tem que ser vitalício, tem que ser independente, o juiz não pode ter medo, o juiz tem que ser corajoso e, ao mesmo tempo, se ele fizer alguma coisa errada, ele tem que ser punido como qualquer pessoa. E eu acho que é nesse caminho que o Senado e a Câmara dos Deputados estão indo, e é disso que trata a tal da PEC 505 da Câmara, e nós temos mais 2 PECs no Senado Federal. Adoro quem fala fácil, explicou fácil. Pra mim isso é que é ser inteligente, porque quem só sabe falar difícil, não é verdade? Não sabe descer lá e explicar para as pessoas que às vezes são leigas. Então, meus parabéns, doutor Cláudio Delorto. Olha, quero dar um anúncio aqui maravilhoso, gente. Então, eles estão me convidando na MAERJ, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, está nos convidando, a você também, advogado, para participar da cerimônia de lançamento da 2ª edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos, a ser realizado no dia 12 de agosto, agora, segunda-feira, às 17 horas, no auditório Desembargador Antônio Carlos Amorim, a Avenida Erasmo Braga, 115, no 4º andar, no centro do Rio de Janeiro. E esse prêmio é muito bacana, porque são trabalhos acadêmicos, são práticas humanísticas e redações do ensino fundamental. Ele é aberto ao público e tem caráter nacional. As informações sobre inscrições e regulamento estão disponíveis no site da associação. Então anota aí, mas eu vou repetir, porque eu sei que aquela teoria de... Como é que chama aquela teoria que cai o pão para baixo?
teoria de Miller, Joseph Murphy. Lady Murphy. Lady Murphy. Joseph Murphy. Quando a gente quer anotar um negócio, a caneta não funciona, só meu papel, a ponta do lápis quebra. Então é o seguinte, enquanto você está pegando papel, tem premiações na categoria de trabalhos acadêmicos, o primeiro lugar com 15 mil, o segundo com 10, terceiro com 5. Na categoria práticas humanísticas, o primeiro com 15, o segundo com 10, o terceiro com 5. E na categoria redações dos alunos de ensino fundamental, são tablets Samsung Galaxy 10. Maravilha, maravilha. Muito bom poder ser convidada, saber dos apoios, dos patrocínios. Vou falar aqui dos patrocinadores, afinal de contas, sem eles ninguém vive, não é verdade? Exatamente. Vou enaltecer. Parabéns ao Bradesco e ao Rio Ônibus, presidido aqui pelo meu grande amigo Leles, né? Aqui em cima do prédio onde nós estamos. Leles, que também nos ajuda aqui, muito obrigada ao Paulo Fraga, doutor Enéas, ao Paulo Fraga também, que cuida da comunicação de lá, ao apoio da faixa do governo, de tantas, o Emerge, o AfroReg, também essa ONG que eu já entrevistei há muitos anos atrás, o pai da Gabriela, que morreu, a Gabriela Sou da Paz, entrevistei o pai dela há tantos anos, e a realização da própria Amaerge. Agora, gente, vamos dar uma relaxada. Eu queria saber de vocês, Fernando Otávio, você dividiria um quarto de hotel com estranhos? Pessoas que viajam sozinhas assim, que pagam o mesmo preço que um casal pela diária do hotel. Tem um site aí que está oferecendo a esses viajantes, a chance de pagar metade do preço pela estadia, com uma condição: você tem que aceitar dividir o quarto com um estranho. Chama Easy Nest. Conecta viajantes solitários que estejam indo para o mesmo destino. Os diretores do site dizem que assim turistas podem se hospedar em hotéis 5 estrelas pelo preço de uma acomodação mais simples. E aí, o que você faria? Se fossem estranhas era melhor, Nossa, mas com estranhos não. E o senhor, desembargador Cláudio, qual a sua atitude? Eu acho que é muito difícil, né, você ir para um país estranho, para qualquer lugar, e se hospedar também com outra pessoa no mesmo quarto, até porque é questão de hábitos, às vezes as culturas são muito diferentes, né? Você encontra uma pessoa com uma cultura totalmente diferente da sua, né? Então realmente é complicado. Higiênicos, né? Vai que eles usam a minha escova de dente. E o senhor, desembargador? Eu vou contar uma historinha que aconteceu Que ele já se hospedou. Eu acho que é o usuário do privilégio. Essa história aconteceu há alguns anos, em que duas pessoas do sexo masculino foram fazer concurso para juiz em Minas Gerais. Eu não fui não, nunca fiz concurso em Minas não. Aí não se conheciam bem e tal, mas chegaram lá, estava tudo cheio, os hotéis cheios. Aí se dirigiram a um motel e o jeito que vamos dividir o quarto? Vamos. Aí um deles muito sério disse: olha, eu vou dividir o quarto, mas na hora de pagar, eu vou dizer para ele, o macho aqui sou eu. Tá vendo? Vou deixar claro, né? Agora tem mais uma, eu quero saber, já que vocês são homens, a gente está aqui aproveitando para pegar uma carona, para ensinar para a nossa ouvinte aí que está lá em casa pensando: puxa vida, como é que a vida está difícil? Dicas para conquistar um homem. Para quem sempre quis saber o segredo das mulheres francesas para serem tão sensuais, a empresa Soft Paris, que vende lingeries, listou algumas dicas. Número 1, andar com elegância, sem pressa, com queixo erguido e rebolar provocativo. Não ser uma fera, e sim uma gata elegante, leve e graciosa. Ser uma lady, permitindo que o homem a cubra de gentilezas, mesmo que alcance o zíper do vestido na parte de trás, desde que ele ajude, porque é tão sedutor quanto despir uma mulher. Livre-se das calcinhas de algodão e use as de renda preta. Troque os pijamas por baby dolls ou roupões de seda. O resto é com a própria mulher. E aí, desembargador, o senhor que tem uma filhinha pequenininha com a idade do meu filho, 4 anos, o que o senhor fez para conquistar a sua mulher? O senhor concorda com isso? Eu estou achando que eles esqueceram de botar uma coisa aí. O quê? Elas tomem banho também. Ui! Ai! Cláudio Deloso, o que você tem a Eu acho que acrescentar? essa questão da lingerie é interessante, né? Além da calcinha de algodão, abandonar a calcinha bege, né? Dizem que não há nada pior do que a calcinha bege. Boa, essa eu vou Nada anotar, pior. Essa eu vou anotar. É mesmo? É verdade isso, gente? Não é lenda, não? É engraçado. Dizem que é importante, né? A calcinha bege, Mas assim, quando a se mulher tem está de determinado. a calcinha bege quer dizer que não quer nada, né? É mesmo? Que coisa incrível, gente. É sempre uma As mulheres aprender. deviam botar fogo nas calcinhas beges. É mesmo?
E você, Fernando, o que você... A lingerie sempre povoou, eu acredito que sempre vai povoar o imaginário masculino. Qual homem que não gosta de uma lingerie? O problema é quando você namora, é lingerie francesa. Quando você casa, vira calcinha bege. Depende. Para com isso, gente. Lingerie o senhor também usa? Não, de jeito algum. Não, de jeito... Olha, isso acabou. Eu discordo de você, desse negócio de depois que casa é bagunça. Eu acho que isso aí é gente burra. Mulher burra. Aliás, você ouvinte, você minha amiga, se você tá casada e tá dando mole esse negócio de agora já tá no papo, para com isso. Continua cuidando aí se você gosta, hein? Para com essa bobagem. E tem mais uma, quero saber o que vocês acham agora. Já estão vendo que eu estou seguindo a ordem. Vai voltar de novo para cá. Você acha que batata frita pode viciar, Fernando Otávio? Olha, pedir batata frita no barzinho todo fim de semana ou incluí-las nas refeições, você acha que é quase irresistível ou que pode viciar? Porque o cérebro associa o consumo ao prazer, né? E dizem que essa explicação é de uma pesquisa da Universidade Erlangen-Nuremberg, na Alemanha, uma nutróloga lá, diz que os carboidratos de comidas como a batata frita fazem o organismo produzir mais serotonina, que é essa substância ligada ao prazer. Sim. E aí, batata frita também é uma droga? Olha, as minhas filhas adoram. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Duda, e tenho a Júlia de 12 anos, elas adoram batata frita. Mas, por incrível que pareça, esse fim de semana lá em Búzios, uma delas, quando eu fui oferecer batata frita, ela falou assim: papai, eu não quero mais não, eu comi tanto que eu enjoei. Engorda. Da vaidade. Quer dizer, viciar deve viciar, a ponto até de enjoar, né? Entendi. E aí, desembargador, tudo que é bom faz mal? Não, acho que nem tudo. A batata frita, eu acho que toda fritura, de um modo geral, né, e o que leva sal, ele acaba sendo muito prazeroso, realmente. Eu acho que as pessoas sentem o prazer. E ainda tem um detalhe, né? Hoje se usa muito glutamato monossódico, né? Isso. E o glutamato já está provado que ele vicia mesmo, é uma substância capaz de viciar. Então hoje você usa batata frita, que já é gostoso, que todo mundo gosta, ainda bota um salzinho com glutamato monossódico. Aí qualquer coisa, o glutamato, né, sozinho já viciaria, né? É o tal do Ajinomoto. Olha, vamos falar baixo, porque o presidente do Ajinomoto ligou e vai ser entrevistado por nós. Vamos falar baixo, alô? Quem acha no morto é outra coisa. Não. Agora, que o glutamato é gostoso, que o sal é gostoso, não há dúvida. Agora, se faz bem, depois você pergunta pra ele, conta pra gente. Pois é. Não, eu convido vocês. Gente, aqui é a casa de vocês, essa cadeira é de vocês, o microfone é de vocês, a casa é de Muito vocês. Obrigado. Para que vocês possam voltar a trazer sempre informações, falando fácil, explicando para as pessoas. E o senhor, acha que a sua serotonina, você tira de onde? Eu não sou viciado em batata frita. Mas eu quero mandar um beijo aqui para a dona Tatiana, que ela faz uma batata frita. Quem é a dona Tatiana? É a mulher. Ah, quando ela faz... Isso é um homem apaixonado. Né? Tem que convidar a gente, né, para provar. Ela faz uma batatinha frita que é uma beleza. O senhor casou, batata é uma delícia. É o seu primeiro, segundo casamento? Não, o terceiro. Ah, então tá mas é um terceiro que já dura mais de 13 anos. Que beleza, que beleza, que beleza. E tem uma filhinha desse casamento? Desse casamento tem uma com 4 anos. E tem mais filhos? Tem mais 4. Eu vou de 45 a 4. Tá fazendo um time de futebol de salão? 45, 30, 26, 23 e 4. Nossa, esse cara é ele, né? Você sabe... É muita batata frita. Batata frita. Você sabe que, agora falando de batata frita, eu me lembrei de uma história. Meu pai, que já faleceu, ele, numa certa idade, descobriu que estava diabético, né? E aí ele foi pro nutricionista, o que pode comer, o que não pode comer. Ele adorava comer, adorava beber um vinho e tal. E aí foi na consulta do nutricionista. No fim da consulta, ele olhou pro nutricionista e falou assim: mas vem cá, tudo bem, eu tô com diabetes senil e tal, mas você não vai me dar uma dieta? Você não vai me dizer o que eu posso comer, o que eu não posso comer? O nutricionista olhou para ele e falou assim: não precisa, você faz o seguinte, você põe na boca, se for bom, cospe. Nossa, sensacional! Ele chegou lá no escritório, coitadinho. Ele chegou lá no escritório, coitado. Eu antigamente desanuviado. Comia muito na rua. Depois que eu verdade. como em casa. Nossa, gente, olha, eu acabei até sem querer contando essa história e me fazendo essa pergunta, né? Mas então, gente, olha, voltando aqui ao papo jurídico, que eu tô adorando saber que os nossos ouvintes participam. Aliás, tantas pessoas entraram aqui pelo Facebook, eu gosto tanto. Mas é porque quando a gente tem convidados assim, maravilhosos, eu não fico, olha, o André e Elizabeth Longobardi falou, olha, muito obrigado, já respondeu aqui pelo Facebook. O Alex Campos, meu amigo, meu parceiro, jornalista, ex do Dia, jornalista econômico, deu um telefonema, não pude atender. Alex, eu estou sabendo que você está na escuta, muito obrigada, tá? Daqui a pouco a gente se fala quando sair do ar.
Paulo Rodrigues, Maria Augusta de Azevedo, Rafaela Monteiro, que acabou de curtir a danada ali, Alex Ribeiro, MC Tsu, o fabuloso, todo mundo curtindo, Ana Hadi, José lá de Macaé também está fazendo um comentário, mas não dá para entrar em todos. Zangado também, tem cada nome, Bernardo Magalhães. O Zangado é não da Branca de Neve? Gente, Felipe Santa Cruz está nos convidando para curtir a página dele, olha aí, tá vendo? O cara tá entrando aqui agora no ar, valeu Felipe, muito bom saber que você participa com a gente. E meu amigo Fábio Barreto da TV Bandeirantes também está aqui dizendo que está ligadaço. Muito obrigada a todos vocês, gente, uma honra imensa a gente saber que vocês nos ouvem, né? Porque a atividade de televisão e de rádio, francamente falando, é uma atividade muito solitária. A gente fica com os nossos convidados dentro de uma sala e não sente que tem todo um estado, milhões de pessoas nos ouvindo e muitas delas silenciosas. A gente está aqui para dar coro justamente aos que não têm voz, né? Então eu queria que nesses minutos finais, cada um de vocês pudesse dar assim, orientações, coisas que vocês sempre quiseram dizer para alguém e não tiveram oportunidade de falar claramente. Assim, por exemplo, como conversávamos ali em off, eu e Fernando Orotavo, para um advogado iniciante, ele que já é um homem de sucesso, que tem uma carreira sólida, estabelecida, que tem uma área segmentada, né, vamos dizer assim, no direito. Eu atuo no mercado financeiro de capitais, né, faço direito bancário, né, atuo junto à CVM, Banco Central, e faço contencioso estratégico de empresas. Fala o que é contencioso estratégico. Existem dois tipos de contencioso hoje que são mais aparentes. É o contencioso de massa, né, em que os escritórios têm 200, 300, 400 advogados para fazer esses processos de direito consumidor, de agências reguladoras. E tem os escritórios que fazem um contencioso estratégico, quer dizer, questões que repercutem na economia da empresa, que são importantes para a empresa, uma licitação grande, são nessas que eu atuo. Entendi. E o que você tem a dizer para quem está começando? Quer dizer, se você hoje fosse um estudante de direito, sabendo que a cada ano inúmeras faculdades desovam, vamos dizer assim, milhares de pessoas cheias de esperança, com vontade de vencer na vida, o que você teria a dizer para essa pessoa que hoje está sem rumo? Olha, eu diria que primeiro tem que ter hora bunda de estudo. Estudar é muito importante. Quanto mais informação você tem, né, mais você consegue solucionar os problemas que os teus clientes te apresentam. Isso é primordial. E depois eu posso citar o Couture aqui, né? Ele dizia, luta pelo direito, mas quando você encontrar o direito em confronto com a justiça, luta pela justiça. Opa, que bacana. Fernando, como é que faz para encontrar você, quem tiver com algum problema com direito bancário e quiser falar contigo? Você tem algum site, alguma maneira de poder te encontrar? Alguma forma? O nosso escritório é na Rua da Assembleia 58, segundo andar, aqui no centro do Rio de Janeiro. O telefone é 2232-5500, né? E é lá que me encontram todos os dias. Pois é, então eu vou aproveitar, porque eu me lembro, gente, pra vocês verem, eu falei que eu tenho memória de elefante, eu me lembro que eu falei que estava dando tempo para pegar a caneta, acabou que eu não dei o site aqui de onde que fazia para se inscrever no Prêmio Juíza Patrícia Scioli. Então eu vou aproveitar que você já está com a caneta na mão, vou dar de novo o telefone do Fernando e dar o site aqui. Lá, para se inscrever no Prêmio da Juíza, é o www.amaerge.org.br. Rodrigo Tabajara comentou que nos admira muito. Muito obrigada, Rodrigo. E o telefone do Fernando Orotavo, se você tiver algum problema jurídico em relação a bancos, 2232-5500. Doutor desembargador Cláudio Delorto, que é o presidente da AMAERGE, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, que também nos deu a honra da sua presença. Conta pra gente, daí suas palavras finais, o que o senhor tem a dizer, agradecimentos a patrocínios, além da festa, né, que a gente todos iremos, estamos convidados e iremos lá prestigiar. Isso. Como é que foi a iniciativa disso? E deixa um recado. Cláudia, esperamos contar com você, com o Fernando e todos os colegas. O doutor José já está lá, porque ele está de castigo, tem que trabalhar, né? Então nós estamos na segunda edição do prêmio, que é, além de uma coisa de memória, né, da colega Patrícia Scioli, que morreu assassinada em Niterói, quando voltava de um dia de trabalho, uma vida dedicada aos direitos humanos, à justiça. E nós queremos, além de fazer essa homenagem a ela, incentivar todos os trabalhos de pesquisa acadêmica e de práticas na área da defesa da dignidade humana. Então hoje não há que se pensar um direito
e exatamente no que o Fernando disse, nessa luta entre eventual, não é, dissensão entre a justiça e o direito, fique com a justiça, e a justiça é a justiça do ser humano, né? A justiça que é pautada nessa defesa intransigente da dignidade das pessoas. Isso significa moradia, isso significa saúde, educação, enfim, tudo que as ruas têm reclamado nesse Brasil ultimamente. Então, defesa da dignidade humana é a defesa de tudo isso. Eu acho que é um grande anseio de todos nós que trabalhamos com a justiça. E hoje o processo é um processo de democratização, né? De democratização do Brasil, democratização das instituições, do próprio Poder Judiciário. Então, nós estamos sempre dizendo para os mais jovens, e principalmente para os que estão decidindo se vão fazer direito, se vão estudar isso ou aquilo, né? Eu acho que o momento é esse, é de pensar uma sociedade melhor, uma sociedade realmente mais justa, que supere desigualdades, porque é isso que a Constituição determina e é isso que a gente tem que estar compromissado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. O agradecimento é todo meu. Que leveza. Muito obrigada, viu, pelas suas palavras. E para falar contigo, se alguém quiser continuar esse assunto, como é que faz para encontrar? Nós estamos lá na Amaerj, que é o site do www.amaerj.org.br. Então fale conosco lá e a gente entra em contato. E o senhor mesmo responde? Responde, opa, tem assessoria. Que delícia, gostei de lá, ver, gostei de ver. Lá. Desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, meu querido amigo, diga! Cláudia, eu quero agradecer mais você, e o meu recado vai para aqueles que querem abraçar a carreira jurídica. Quero dizer para eles o seguinte: estudem bastante, mas se lembrem, em primeiro lugar, direito é bom senso. Se vocês tiverem bom senso, terão grande condição de saber aplicar a justiça. Gente, então acho que eu vou virar advogada. Vocês me emprestam os livros de vocês? Eu acho que eu tenho bom senso. Que delícia, gente, que delícia passar uma tarde em tão boa companhia. Estamos fechando o programa exatamente, pontualmente, londrinamente, né, inglesamente, na hora certa, como... O que você falou? On time. On time, exatamente. Quer dizer, na hora certa. Muito obrigada a você que nos acompanha. Se você gostou, continue conosco todos os dias, né? De segunda a sexta, você sabe, 1 hora inteirinha aqui para você, líder de audiência do horário da rádio. A gente fica muito satisfeito, porque sabe que a gente se preocupa muito em trazer boas pautas, falar fácil, explicar, responder as perguntas e, sobretudo, em agradecer a todo mundo que se manifesta, né? Que a gente sabe que muita gente fica quietinha. Então, lembrando sempre que quanto mais Fluminense você ouve, mais Fluminense você fica. Você vai ficar agora com Fluminense Notícias com Alan Leite. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, a sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Fiquem com Deus e até amanhã.